Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3, e o nosso tema é o fruto de um trabalho zeloso. Minha voz está meio embargada, eu estou meio gripado ainda, mas nós nessa lição, nós vamos ver quão zelo o apóstolo Paulo ele tinha pelas igrejas por onde ele acabava, vamos dizer assim, fundando. Minha filha também está um pouquinho gripada, os irmãos já ouviram a minha filha tossindo, mas vamos aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, que é o nosso texto do dia, diz assim: Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éreis muito queridos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele pregava com a sua própria alma, com um desejo mesmo que aquelas pessoas viessem se converter a Cristo. E nós vamos ver nessa lição, é um pouquinho polêmica, porque vai dizer que o apóstolo Paulo ele pregava a palavra de Deus, era a palavra. Não inventava coisa, não inventava evento, não inventava situações para atrair o povo, era apenas a palavra. Ele tinha tanto zelo e tanto conhecimento pela palavra, que ele pregava a palavra. Hoje nós estamos vivendo o quê? Diz o quê? Que o povo parece que não quer orar e não quer ler Bíblia, desculpa a franqueza e a sinceridade, que aí tem que ficar inventando modas na igreja para poder atrair o povo. O que atrai o povo é a palavra e a oração. Isso atrai a igreja. Isso atrai o povo. O resto, meus irmãos, o que fazer isso, acima disso, acaba se tornando um entretenimento. Então hoje, infelizmente nas igrejas, nós estamos vendo as pessoas vivendo um entretenimento gospel, se é assim que nós podemos chamar. Mas aqui no nossa síntese, diz assim: o caráter de uma comunidade não se constrói de modo repentino. É necessário um forte investimento espiritual por meio de discipulado, eficiente testemunho pessoal edificante. Ou seja, é muito interessante essa síntese aqui. Por quê? Porque o que faz as pessoas ter fundamento na presença de Deus não é entretenimento gospel, não é essas coisas que nós estamos vendo, mas sim é a palavra de Deus, a palavra e a oração. Isso faz com que as pessoas venham ter fundamento na presença de Deus. E mais, por meio de discipulado eficiente e testemunho pessoal edificante. O discipulado é ter um acompanhamento às pessoas, não é necessariamente andar, visitar sempre, não, mas é estar sempre presente nos cultos, principalmente aquelas pessoas que têm essa possibilidade de estar sempre presente nos cultos. E aquelas pessoas também, o discipulado no trabalho, às vezes a gente fala de discipulado na igreja, é mais ou menos assim. Mas no trabalho sempre está ajudando, sempre está auxiliando, sempre está pregando e dando bom testemunho, como nós estamos vendo aqui, um testemunho pessoal edificante, ao qual as pessoas vejam realmente Cristo nas nossas vidas. Então hoje nós estamos vendo que as pessoas são uma coisa dentro da igreja e outra fora, e assim as pessoas não têm exatamente uma identidade. E aí fica cocheando em dois pensamentos, como nós estamos vendo. Mas o nosso texto bíblico que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, porque vós, mesmos irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Ou seja, o apóstolo Paulo, nesse capítulo aqui, vai demonstrar para aquele povo o amor que ele tinha por eles, o desejo de estar com eles, mas às vezes não era possível. Mas ele amava essas pessoas mesmo assim, e estava orando por elas, estava lutando por aquela igreja. E o versículo 6, e não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem dos outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Ou seja, ser-vos pesados no sentido de sustento. Ele ser sustentado extremamente pela igreja com luxos. É claro, ele recebia ofertas, como todos recebiam, tinha o seu ofício lá de fazer tendas, e complementava a sua renda em fazer tendas, mas ele não era pesado. E quando nós começamos a ver, ele buscava a glória de Deus, não a glória de si mesmo. Ele buscava com que a palavra de Deus fosse propagada, que a palavra de Deus fosse edificada nos corações. Não ele mesmo, não as pessoas vendo ele, no caso, claro, viam ele como homem de Deus, mas não exatamente como hoje nós estamos vendo aí, a pessoa vendendo a sua própria imagem, a pessoa vendendo, fazendo um comercial de si mesmo. Não foi isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele dizia que o quê? Como nós dizemos aqui nesse versículo 6, que não buscamos a glória dos homens, ou seja, ser glorificado pelos homens. Os homens, claro, elogiavam a ele, o seu estudo, a sua eloquência, o seu entendimento, a sua sabedoria, a sua espiritualidade para com Deus, mas ele não era isso que ele buscava sim com que viesse ter uma comunicação mais íntima
com essas pessoas. O Deus viesse ter uma comunicação mais íntima. E que quem viesse ser glorificado é o próprio Deus que deveria ser propagado. E hoje, nós estamos vendo que os pregadores, os cantores, vendem a sua própria imagem. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo, que foi o grande apóstolo dos seus dias, não fazia isso. E também, voltando até, e não era pesado a ninguém. E o versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que cresces. Ou seja, claro, tem sempre alguém falando mal, criticando, sendo oposição. Claro, sempre haverá. Mas aqui o apóstolo Paulo diz, olha, vocês que estão entendendo, vocês sabem que eu não estou fazendo isso como nós vemos no versículo 6, mas sim, ele estava dando testemunho daquilo que realmente ele estava fazendo. As pessoas testemunhavam a sua posição, a sua postura e aquilo que movia ele a fazer aquilo que ele estava fazendo. Então o povo estava vendo o testemunho e seguindo o testemunho do apóstolo Paulo como deveria seguir. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo, colocamos irrepreensível e repreensivelmente nos ouvemos para convosco. Ou seja, é irrepreensível. Não tem como dizer algo contra isso. Mas era o quê? Era os que crescem, porque sempre tem aquela turminha que vai falar mal sim, que vai ser oposição. E o versículo 11, assim como bem sabeis, de que modo vos exortamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos. Ou seja, ele via a necessidade das pessoas e tratava-os como filhos. Procurando o quê? Procurando sempre aconselhá-los, ajudá-los na caminhada da vida, na caminhada da fé. E o 12, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ou seja, que eles tivessem ter entendimento do que realmente é a presença de Deus, do que é realmente a palavra de Deus. E voltando, ele não fazia nenhuma esquisitice gospel para atrair jovens. Ele não fazia nada disso, meus irmãos, que nós estamos vendo hoje, para atrair as pessoas. O que atrai é a palavra, é a oração. Isso atrai, isso fundamenta as pessoas na presença de Deus. Não precisa ficar fazendo palhaçada em cima de púlpito, não precisa ficar contando piadinha suja em cima de púlpito. Claro, tem mensagens que tem pregadores que falam acerca do ato sexual entre o marido e a mulher, para que eles venham ter. Eu acho até um pouco saudável isso, um pouco saudável, quando não extrapola, quando não fala demais e ao invés de edificar as pessoas, vira piada. Isso já está errado, que as pessoas devem guardar a palavra, entender a palavra. E outros que se vestem de super-herói, teve um aí que até foi ridicularizado pelo até o próprio Datena, do Brasil Urgente. Ele usou a Bíblia e estava cheirando como se estivesse fazendo um simbolismo, como cheirando cocaína, e depois foi indagado sobre isso, perguntado, ele disse que era um simbolismo para os jovens que deveriam cheirar a Bíblia. Irmão, a palavra de Deus não precisa disso. Jesus não precisa dessas esquisitices para que venham atrair as pessoas para o seu reino. Não precisa dessas coisas. Ah, mas o culto jovem tem que ser assim, tem que ser assim. Irmão, as pessoas que vêm com esse tipo de mentalidade, é bom que quando elas cheguem, realmente elas venham conhecer a Cristo. Mas se não conhecerem, vai ficar numa fé rasa, numa fé onde só o leitinho ali, e nunca vai poder comer uma comida mais forte, nunca vai poder ter nunca vai ter um encontro com Deus. A nossa introdução. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo apresenta-nos o paradigma do verdadeiro plantador de igrejas. Quais devem ser as motivações daqueles que se envolvem no ministério da evangelização e discipulado de novos cristãos? Por vivermos em dias tão difíceis, somos facilmente induzidos a imaginar que apenas nós enfrentamos os desafios de convivermos com falsos obreiros, com indivíduos cujo objetivo é o estabelecimento de uma carreira profissional e não a manifestação da graça do Pai nesta geração. Todavia, neste momento de sua carta aos Tessalonicenses, ao fazer questão de destacar alguns aspectos de sua prática ministerial naquela comunidade, o apóstolo acaba denunciando uma série de indivíduos que já na igreja primitiva tinham a intenção de instituir feudos particulares ao invés de militarem pelo reino de Deus. Assim como os Tessalonicenses aprendemos com Paulo. Feudos
particulares, irmãos. Quem eram os senhores feudais? Eram os donos das terras na Idade Média. E agora, meus irmãos, eles têm como isso, como uma coisa particular. Parece que o povo não é mais de Deus, parece que o povo é deles. Parece que eles não veem mais a igreja como o povo de Deus, ao qual tem que ser instruída e direcionada para morar no céu. Não, agora é povo deles. Então veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo lá naquela época já estava brigando contra isso. Aí você vai me dizer, mas irmão, mas isso é para atrair as pessoas, para ficar as pessoas terem mais evidência. Irmão, tudo tem limite. Tudo tem um limite. Tudo é lícito, claro, as coisas são lícitas, às vezes alguma coisa assim e tal, é bom, mas tudo tem que ter um limite. As pessoas não podem fazer as coisas do seu bel prazer. Jesus nunca precisou pintar o rosto e virar um palhaço para poder atrair o povo. Nunca precisou. João Batista nunca fez isso. O apóstolo Paulo nunca fez isso. O apóstolo Pedro, o apóstolo João. Outros que vieram, nunca precisou. O próprio Cristo, ele pregava a palavra com seriedade. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, os profetas, Jesus fazia com que houvesse simbolismos, mas nunca usou de esquisitices. Simbolismo, como nós vemos Jeremias enterrando o cinto, depois desenterrando o cinto. Quando nós vemos Deus mandando Oséias casar com uma mulher adúltera, para poder mostrar para o povo o que era, que o povo deveria, como que Deus estava se sentindo, para que o profeta sentia na pele como Deus estava se sentindo. Isso foi direcionado por Deus, Deus mandou ele fazer isso. Mas foi e direcionado por Deus. Agora, tudo tem um limite, e depois ela vai e acaba se separando dele, tem filhos, e depois ele vai e compra ela de novo. Ou seja, Cristo comprando a igreja de novo. Então tudo existe uma revelação para nós hoje, até mesmo para aquele povo, um simbolismo para que eles viessem entender. Jesus usa várias parábolas do dia a dia do povo para que eles pudessem entender aquilo que Cristo estava falando. Agora não adianta ficar querendo fazer coisas, meus irmãos, que foge do limite. Tudo existe um limite. O nosso tópico 1, o ministério como aquele que serve, aquele que cuida dos outros. O vocacionado por Cristo possui um coração misericordioso, capaz de compreender a realidade por meio da ótica da graça e do cuidado. Irmãos, aquele que faz a obra de Deus, ele tem que estar o quê? Sensível à voz do Espírito Santo. Por isso que ele tem que estar em constante oração, em constante busca com Deus. Para quê? Para que ele venha entender exatamente aquilo que Deus quer fazer. Por quê? Um coração sensível. A pessoa tem que estar sensibilizando com as outras, tem que ter compaixão com as outras, compreender aquilo que está acontecendo com o próximo sem julgar. O tópico 2. Aquele que serve mesmo com o perigo de perder a vida. Nós vemos, meus irmãos, que tem muitas pessoas que vão para outros países. Países onde se você disser que é cristão, você morre. E as pessoas denunciam umas às outras, até família, até filho, até pai, até mãe. Denuncia se souber que é cristão e as pessoas matam. A gente fala cristão e a gente acha que é só crente. Não. Às vezes o próprio católico que professa alguma coisa nesses países também acabam sendo mortos. Não existe, principalmente alguns países, como o Cazaquistão, países pequenos, que às vezes ali o que impera é o muçulmano, a fé muçulmana, o Islã, isso impera. 95% da população acaba aderindo a essas religiões. Então, aí a gente fala 5% porque às vezes tem sempre uns que são que estão se escondendo. Mas nós vemos que nesses países, se você disser que você é cristão, você morre. Então tem muitas pessoas que estão passando por isso. Como nós vemos até na União Soviética, antiga União Soviética, que as pessoas não podiam ter bíblias nas suas casas. Existia a cortina de ferro, que as pessoas que tinham transporte clandestino de bíblias, para que aquele povo pudesse ter um exemplar da Bíblia Sagrada, pudesse se fortalecer na palavra de Deus. E muitos morreram com isso. E até hoje muitos morrem, não é divulgado, mas muitos morrem com isso, com esse tipo de radicalismo do Islã, ou até mesmo de outras religiões que são radicais. Então nós vemos que hoje muitas pessoas morrem, e muitas se colocam a sua vida para fazer isso. Coloca a sua vida, meus irmãos, para poder fazer a vontade de Deus. Mesmo que na igreja primitiva também já existia isso. As pessoas estavam doando as suas vidas
por amor a Cristo, por morrer com amor a Cristo, por amor a Cristo. E hoje nós vemos que tem muitas pessoas que vão para esses países sabendo que o risco de morte é grande, mas vão realmente com o desejo de pregar a palavra de Deus. Oxalá, meus irmãos, que nós, eu digo nós, tivéssemos com nossos corações tão fervorosos que nós não tivéssemos medo e nem receio de falar a palavra de Deus. E não precisa ser nesses países que vai perder a vida, não. Pode ser aqui mesmo, onde você vive, onde nós vivemos, que nós temos vergonha, às vezes, de andar com uma Bíblia debaixo do braço, de dizer que nós somos cristãos, de dizer que nós somos contra coisas pecaminosas, coisas ilícitas. Nós, às vezes, temos vergonha de pronunciar a nossa fé com medo dessas pessoas, que nós vamos ser ridicularizados ou vamos ser taxados de crentões. É melhor assim. Mas até isso, nós não temos mais o desejo. Não lemos mais nem a Bíblia em lugares públicos. Quanto mais querer perder a vida. Então que nossos corações possam estar fervorosos para nós realmente doarmos a nossa vida à palavra de Deus. Se a gente não for para esses países, podemos pregar aqui mesmo, sendo contra as coisas que a palavra de Deus é contra. O 3. O que trabalha para não ser pesado a ninguém. Essa talvez é uma das características sociais mais marcantes do ministério de Paulo. Irmãos, como nós já falamos, o apóstolo Paulo não era pesado a ninguém. Ele fazia, ele tinha o seu ofício, ele tinha o seu trabalho, que aprendeu a fazer tendas. Provavelmente quando ele estudava ainda, quando ele estava estudando um curso extensivo que os jovens da época tinham ali em Tarso, que era uma, se eu não me engano, a segunda ou a terceira maior escola daqueles dias, maior escola rabínica. Então nós vemos, irmãos, neste momento aqui, que o apóstolo Paulo, todos ali, parece que a segunda história diz que eles tinham que aprender um ofício, né? Já que a família do apóstolo Paulo, segundo a história, também diz que era uma família rica, mas não sei exatamente qual era o ofício que eles tinham para poder adquirir essas riquezas, né? Ou este ganho. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele não era pesado a ninguém, ele recebia ofertas, ele fazia as coisas, as pessoas ofertavam, ajudavam ele, como a igreja de Filipos, que muito ofertou no ministério do apóstolo Paulo. Mas aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele optou para não ser pesado a ninguém. Ele falou, olha, eu não quero ser pesado a ninguém, a nenhum de vocês, né? Dê a oferta que colocou no seu coração e amém. Não estipulando valores. Hoje, muitos querem viver no luxo, estipulando valores e tirando, como diz o outro, até a lã da ovelha. Mas aqui no tópico 2, o compromisso com a palavra, a pregação com a exposição da verdade. O ministério de Paulo entre os Tessalonicenses foi bem sucedido, porque o foco dele era o anúncio da palavra. Entretanto, tal tarefa não estava fundamentada em sabedoria humana, como ele diz. Aqui não é eu que estou falando, é que é o Espírito de Deus. É tanta comunhão com Deus, meus irmãos, que fala, ó, não sou eu que estou falando somente. Claro, Deus usa aquilo que nós temos para nós falarmos, mas não sou eu que estou falando, não. É o Espírito Santo de Deus me usando para falar a vocês. Não tem sabedoria, porque aqui eu não sou nada, eu sou vaso, eu não sou nada. Aqui quem está me usando é o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo dizendo isso. Mas pulando um pouquinho aqui, indo um pouquinho à frente, nós vemos que o que acontece nas igrejas é isso aqui, meus irmãos. Ó. Infelizmente, na atualidade, em muitas igrejas, perdeu-se a esperança no poder da palavra. Em virtude disso, em muitas celebrações voltadas para jovens, a liturgia é preenchida com elementos dos mais diversos. Shows de humor, MMA amador, muita música dançante. Que tipo de igreja teremos daqui a alguns anos se os cristãos que compõem não valorizam a Bíblia, nem sequer a conhecem? Então que tipo de evangelho, meus irmãos, daqui a um tempo vai se ter dentro das igrejas se continuar desse ritmo? Ah, mas é balada gospel, é namoro gospel, é fornicação gospel. Irmãos, o que é isso? O que evangelho que nós estamos vendo? Nós jovens, que tipo de evangelho a gente está defendendo? Então veja como está sério o negócio. Como eu disse no começo, esquisitices humanas. Claro, às vezes as coisas não vêm de nós. É o Espírito Santo que manda dizer, nós oramos, buscamos a Deus para que a gente venha falar aquilo que é direcionado pelo Espírito. Mas esquisitices, coisas que não convêm, para que isso? Para estar aí o jovem, e que tipo de mentalidade o jovem vai ter? E que tipo de mentalidade o jovem vai fundar uma igreja lá na frente? Como? Que tipo? Daqui a pouco não vai, já está abolindo a Bíblia. Escola dominical nem se fala mais, como ainda nossa igreja ainda conserva a escola dominical. Tem igreja que nem conserva mais.
O negócio é ter métodos para encher igreja. Irmão, se não adianta ter uma igreja cheia e o povo que está lá, que está enchendo o templo, estar vazio de Deus. Porque quem tem que ensinar a palavra, lutar pela palavra, é aquele ao qual Deus direcionou no lugar para falar acerca do reino de Deus. Se eles não falarem, se eles não ensinarem, e se o povo também, que deveria ter o desejo de buscar, não buscar, como vai ser a igreja daqui a alguns anos? O 2. A necessidade de honrar a Deus e a sua palavra. A quem preocupamos-nos em agradar quando pregamos o evangelho? Irmãos, o apóstolo Paulo ele exortava, ele pregava, Jesus ele pregava, ele exortava, os profetas pregavam, exortavam o povo, eram ridicularizados, foram mortos, martirizados, assim a gente pode dizer, porque a gente fala o termo mártir mais no Novo Testamento, mas foram mortos, foram levados cativos, foram surrados, foram deixados nas praças. Por quê? Porque pregavam um evangelho que não agradava. Hoje, se pega o evangelho para agradar, para poder fazer agenda, para nunca deixar de pregar, porque esse é o meu ganho, esse é o meu lucro. E não é assim que nós temos que ver a palavra de Deus. Aqueles que pregam verdadeiramente estão sendo deixados de lado, estão sendo colocados para escanteio, mas Deus abre portas para que eles venham falar. Hoje nós temos meio de comunicação para pregar a palavra de Deus. Nós temos, pela misericórdia de Deus, e evangelizando e discipulando alguém, falar acerca do reino de Deus. Porque muitos estão fechando a porta para aqueles que pregam a palavra de Deus com verdade e com um coração fervoroso de o quê? De ver uma mudança dentro da igreja. E o que nós estamos vendo hoje é o quê? Se fala de tudo, menos da palavra. Se fala de tudo num culto, menos da palavra de Deus. Ah, mas se canta, mas se louva, que bom. Que bênção, glória a Deus que faz tudo isso. Mas o culto tem que ter palavra. Eu particularmente, eu defendo a seguinte maneira. No culto, pelo menos, meus irmãos, pelo menos 45 minutos de palavra. Não de enrolação, de palavra. O tempo para palavra. Não de ficar enrolando e elogiando o pastor, de ficar com aquela coisa toda. Se o camarada subir no púlpito e não tiver o que falar, o irmão subir no púlpito e não tiver o que falar, desce. Não tiver palavra para falar, desce. Fala, pastor, infelizmente eu não tenho a mensagem hoje, passa para outra. É melhor assim. Porque o povo se fortifica e se fortalece na palavra, na oração, na busca para agradar mais a Deus. O discernimento e a confiança dos Tessalonicenses. No caso da comunidade de Tessalonicenses, apesar do pouco tempo de fé que esses possuíam, a palavra fluiu entre eles com naturalidade. Um dos motivos de tal desenvolvimento do evangelho nesta igreja foi o fato de os cristãos ali terem recebido as palavras de Paulo como palavra de Deus. Isso! Quando você vê alguém pregando, mesmo que vai contra os seus ideais, mesmo que vai contra as suas práticas, e você vê aquela pessoa que às vezes o confronto, meus irmãos, o confronto para nós é muito difícil. Quando a gente acha que está certo e Deus vai, levanta alguém e começa a pregar e nós começamos a ver que nós estamos errados. A nossa mentalidade está errada. Mas não é tudo de Deus, mas a gente se equivoca em muitas coisas, acaba se equivocando em várias situações da vida. E não é, meus irmãos, demérito nenhum reconhecer esse equívoco. Então veja aqui que o povo tinha um apreço pelo apóstolo Paulo porque via um homem de Deus, que ele pregava a palavra de Deus como ela é. Então veja, que o apóstolo Paulo aqui, as pessoas viam ele como um homem de Deus. E isso foi um total desenvolvimento na igreja. Por quê? Porque ele pregava com autoridade e cheio do Espírito Santo e pregava aquilo que o Espírito Santo de Deus mandava ele pregar. Glória a Deus. Eu queria ler esse pense aqui. As estratégias para o anúncio do Evangelho podem ser diversas, mas é necessário ter a consciência de que o conteúdo sempre tem que ser mais relevante do que a forma. A falência da igreja é decretada quando as pessoas a procuram não com sede de palavra, mas com fome de entretenimento. É o que nós estamos falando. Hoje a igreja, ao que parece, virou um entretenimento gospel. As pessoas não vão para a igreja para buscar Deus, para ouvir a palavra de mas hoje a gente pode buscar Deus, mas a igreja é diferente, irmãos. Ali você está com irmãos, ali você vai ouvir uma palavra, mesmo que em casa também você possa ouvir, por meio de comunicação, mas é diferente. Mas mesmo assim, hoje as pessoas não vão para a igreja para ouvir a palavra, vão para a igreja com entretenimento, como entretenimento, para dar risada, para conversar com os amigos, para colocar uma roupa nova, mas menos buscar a Deus e ouvir a sua palavra.
O nosso tópico 3. Os objetivos e o ministério íntegro. Colaborar para o desenvolvimento de uma comunidade espiritualmente sadia. Irmãos, como nós podemos colaborar com isso? É como o apóstolo Paulo. O zeloso trabalho de Paulo tinha um objetivo claro: colaborar no crescimento espiritual dos Tessalonicenses de tal forma que esses chegassem ao nível de intimidade desejado por Deus. Isso que nós temos que fazer. Isso que aqueles que pregam a palavra, que têm mais possibilidade de pregar a palavra, têm que fazer. Trazer às pessoas um entendimento de que tem que ter intimidade para com Deus. Tem que estar na presença de Deus, tem que ter uma intimidade, tem que fazer com que as pessoas realmente vejam Cristo na sua vida. E o 2, a edificação mútua. Um dos resultados mais destacáveis decorrentes do estabelecimento de um ministério sadio é a edificação mútua, ou seja, todos no mesmo propósito, todos no mesmo desejo. É claro, sempre um vai ter, não precisa de tudo isso. Mas se você tiver essa mentalidade, acaba contagiando os outros. Mas você vai dizer também, pode dizer para si mesmo, não, mas nem todos pensam assim, nem todos desejam assim, nem todos querem assim. Por que só eu? Se Deus está falando só com você, faça você. Porque Deus também fala com todos, mas você que de repente, eu, você, nós, que dermos ouvidos a esse direcionamento do Espírito Santo, nós vamos ver quanto nós seremos abençoados. E o 3, denunciar as ações do maligno. É inevitável a luz sempre desarticula as trevas. Por mais que o foco daquele que faz a obra de Deus com sinceridade não seja esse, mais cedo ou mais tarde as obras do maligno acabam sendo reveladas através do estabelecimento dos princípios do reino de Deus. É isso que nós temos que fazer, denunciar, falar acerca do maligno, falar acerca do inferno, falar acerca do pecado, falar acerca daquilo que está errado, denunciar as formas do diabo, ele que está trabalhando 24 horas para destruir a igreja do Senhor. Claro que ele não vai destruir a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é indestrutível. Mas as pessoas que fazem parte acabam tendo uma mentalidade diferente, acabam começando a ficar pensando em outras coisas, menos na palavra de Deus. E a nossa conclusão. O bem-estar da jovem igreja em Tessalônica não era fruto do acaso, como os vimos durante esta lição. O padrão paulino de implantar novas igrejas, de discipular novos cristãos, fez com que aquele grupo de irmãos, mesmo tendo convivido pouco tempo com o apóstolo, tivesse um nível de espiritualidade diferenciado. Nós, como igreja na atualidade, precisamos cada vez mais disso, amor, integridade e responsabilidade com Deus. Se responsabilizar em fazer a vontade de Deus. Hoje eu fiz um comentário um pouquinho mais extenso porque o tema, meus irmãos, ele acaba sendo muito assim, eu fico já indignado de ver essas coisas. Eu sou errado também, faço coisas que às vezes é reprovável, que nós somos pecadores, mas temos que melhorar, não podemos aceitar a nossa condição, por isso que eu tenho lutado e não aceitado a condição que muitas vezes eu acabo me deparando. Mas porém, nós vemos o seguinte, é a palavra de Deus que nós temos que defender. Defenda a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.